que fazem as crianças fora da escola nos seus momentos mais espontâneos? O que elas têm a nos dizer atrás dos seus gestos, das brincadeiras? E o que tudo isso ecoa para um educador? O convite do Território do Brincar para as escolas parceiras foi para a gente olhar e dialogar em conjunto sobre o brincar de tantas infâncias pelo Brasil. Acho que observar a infância, observar esse sonho, esse desejo que está na gente também, que esteve na gente, não é? Aponta para a possibilidade da gente descobrir caminhos para que a gente estenda a mão à infância hoje e ajude a infância a cumprir esse caminho que é dela, sabe? Eu acho que falta um pouco... Que caminho que é esse da infância? Porque, por exemplo, a gente estava vendo o Marcelo falar, e claro, eu acho que ninguém é contra a tecnologia, né? É muito legal o computador, os joguinhos do computador, é legal sim e tudo mais. Mas essas coisas também do contato, né? Porque eu vejo muita gente falando assim, os meninos ficam na escola e na escola o recreio para brincar é 15 minutos, 20 minutos, eu não sei exatamente qual que é o tempo, é pouco demais e tudo. Quer dizer, que espaço é esse quando você fala, né, da infância? O que é isso? Eu acho que é aquilo, como eu disse, que pertence a elas, que é esse acervo universal que a gente chama de cultura da infância. São os brinquedos e brincadeiras que nascem da relação de um menino com o outro, que fizeram parte da nossa história e continuam fazendo parte da história de hoje. Eu não sei, eu também não tenho nada contra a tecnologia, mas eu tenho muito a favor da cultura da infância, né? Então eu não sei, por exemplo, vem cá, Gilberto, se eu fosse fazer aqui, guarda meu anelzinho. Passa anel. Qual é a sensação, qual é a experiência que substitui esse toque, a delicadeza desse gesto aqui, né? Verdade. A criança que experimenta isso guarda uma sensibilidade em si, e essa sensibilidade vai lhe servir para sempre. E onde é que você encontra essa experiência para além? O brincar é do humano. Sim. Né? E o brincar, para mim, hoje, é uma atitude diante da vida. E que cada vez mais essa atitude vem sendo cerceada, porque ela é anti o capitalismo, ela é anti esse pensamento linear, objetivo, né? Quer dizer, quando ela conta uma história, isso é um vínculo afetivo de um adulto, de fazer uma atividade que, para mim, é do brincar, sim, com a criança. E esse tempo, cada vez mais, está sendo retirado da nossa experiência. É verdade. Né? Quer dizer, nós não temos mais tempo de estar com o outro livre. E, assim, o elemento mais importante que elas tinham ali era o gesto do adulto. E essa foi a pergunta que eu trouxe comigo, assim, do Território do Brincar. Qual é o gesto que a gente traz hoje dentro da gente que é um exemplo para a criança poder imitar? O que o pai faz na frente do filho, né? Que tipo de trabalho que ele faz, que ele ensina para o filho. Fiquei pensando assim, qual é o meu papel enquanto adulto agora? Assim, o que eu estou fazendo na frente deles, né? O que é digno de ser imitado? O Território do Brincar trouxe essa questão dos brinquedos não estruturados, das propostas não estruturadas. Nós percebemos que eles trazem uma reflexão maior, a criança cria muito mais, ela brinca muito mais, imagina diversas situações que em outras situações ela não experienciava. Se eu pego tronquinhos, tem que sair alguma coisa de dentro de mim para aquele tronquinho virar alguma coisa. Ele é pouco pronto, então ele exige da criança uma atividade interna para brincar. Qualquer coisa que a natureza oferece para o ser humano, ela tem sugestões de coisas ali, né? Porque um tronco tem uma concavidade, de repente tem um buraco que passa não sei o quê, né? O brinquedo industrializado, ele é igual sempre.
olhar era um olhar de estranhamento do outro. Quando foi passando o tempo, esse estranhamento foi se diluindo. E a gente foi percebendo o quanto esse outro não era tão outro assim. Ele representava muito mais a nós mesmos. Era exatamente isso que eu fazia. Nossa, voltei mesmo àquela fase de ser criança. E eu tinha perdido um pouco. Aí sim, a gente volta um pouquinho, acho que o território do brincar traz isso, né? De voltar a ser criança. Então, deixa eu pensar nos meus primos, deixa eu pensar quando eu brincava disso, como que era? Então, vem isso à tona pra gente e aí se acaba com sensibilidade, olhando a brincadeira, o potencial da brincadeira. Na verdade, olha quanto que o professor está trabalhando, só que sem fazer aquela coisa, atividade, vamos fazer alguma coisa e interferindo no movimento da criança, né? Peão, rouba-bandeira, bolinha de gude, cantigas de roda, são brincadeiras tradicionais, né, que fizeram parte da infância de muita gente, né? Agora, brincar é a primeira forma de experimentar das crianças. A brincadeira de uma criança equivale, por exemplo, ao trabalho de um cientista. Por quê? Imagina só um cientista no laboratório dele, né, enquanto desenvolve um experimento químico. Ele tem que imaginar situações, ver se aquilo funciona, se não funciona. E por meio das brincadeiras, as crianças estão aprendendo, experimentando coisas, né, descobrindo outras possibilidades. Mas enquanto a tecnologia está ganhando cada vez mais espaço nas salas de aula, se tornando, né, sinônimo de inovação e modernidade na educação, muitos especialistas defendem que inovar na educação é resgatar as brincadeiras tradicionais. Nessa etapa da vida, né, defendem que tempo para brincar livremente é fundamental para o aprendizado. E você, o que acha?